E aí pessoal, tudo bom? O meu nome é Mike, aqui do canal do Quick Delete, e sejam bem-vindos a um novo vídeo. Porém, esse vídeo tem um formato diferente. É de curiosidades e apresentando minha teoria sobre um jogo que é sucessor de um outro jogo, que fez muito sucesso em 2015. E sim, eu tô falando de Undertale. Esse jogo gerou uma fandom cancer. E o sucessor desse jogo não é nada mais nada menos do que Deltarune. Bem, primeiramente um dos fatos que a gente tem que levar em consideração é que Deltarune é um jogo que não está completo. Sim, Deltarune é uma demo e apenas tem um primeiro capítulo. O jogo começou a aparecer quando o Toby Fox divulgou um tweet. Esse tweet vem do Twitter do Undertale, que os tweets foram seguidos, no qual o primeiro tweet falava: Bem-vindo. Você tem procurado por mim? Que incrível! Eu tenho procurado por você também. Eu tenho algo que eu quero mostrar-lhe. Algo que você vai achar muito interessante. Mas ainda não está completo. Não, está longe de ficar completo. Assim, eu tenho um pequeno favor para pedir para você. Retorne aqui em 24 horas. Nesse momento, vou lhe fazer algumas perguntas. Em seguida, use suas respostas. Vamos abordar a sua realização. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu estarei em contato em breve. E depois de um dia, ele mesmo falou. Ele falou não, né? Tweetou. Obrigado por esperar tanto tempo. Depois de tudo que eu e você, nós dois estivemos esperando um tempo muito longo para estar aqui finalmente à beira da conexão. É tão emocionante. Eu olho para frente e crio um futuro com vocês. Um futuro novo. Agora, mostre-se, Deltarune. E logo então, ele divulga o link do site deltarune.com. E bem, a primeira curiosidade do jogo começa agora. Quando você baixa o jogo, Server Program, o próprio nome do jogo já é uma coisa estranha, porque Server Program é meio que programa de... é programa de pesquisa. Bem, a gente já nota que o nome do jogo é programa de pesquisa. E bem, como programa de pesquisa, assim que você deveria iniciar o jogo, deveria ter escolhas, certo? Errado. Você até consegue escolher as coisas, só que antes de você abrir o jogo, quando você vai baixá-lo, aparece um aviso falando: você aceitará tudo o que irá acontecer a partir de agora. E aí já não sei quem fala isso. Pode ser tanto a Kara como o Gaster. E sim, são esses dois que eu vou me concentrar na teoria de hoje e nas curiosidades de hoje. Ao iniciarmos o jogo, a gente é recebido por mensagens, falando: você está aí? Estamos conectados? Logo então, aparece um coração, que simboliza sua alma. Com esse coração, uma tela se abre, no qual a gente pode customizar nosso personagem e nomeá-lo. Bem, aí que vem a primeira curiosidade. Se a gente colocar o nome do nosso personagem como Gaster, o jogo irá reiniciar, misteriosamente. Não aparece nem aviso prévio, só reinicia. Joga na cara que reiniciou. E quando você coloca o nome Gaster, não como personagem, mas sim como o nome do criador, que sim tem como colocar seu nome no jogo, tipo o criador do seu personagem, enfim. Se você colocar como Gaster, o jogo crasha. E o jogo reinicia de novo. Basicamente o jogo crasha quando você abre e reinicia normalmente. Sem mistério, sem nada. Mas isso vai levar a uma teoria que eu tô pensando. A outra curiosidade é que, ao cairmos no subsolo, se a gente tentar ligar para a nossa casa em meio à nossa aventura no subsolo, a música do Gaster misteriosamente começa a tocar, sem sentido algum. E bem, essa música eu não lembro, mas parece que é da Entry Number 17. Sim, eu não manjo inglês, daí tive que falar 17. Mas bem, escutem aí. Como última curiosidade que inclui o Gaster nesse vídeo,
Se você for para a parte sul da cidade lá embaixo, você encontrará 2 portas vermelhas em meio a uma elevação de grama que parece uma casa de um hobbit. Mas bem, ao chegar perto delas você escutará um som. Eu não sei quanto tempo você precisa esperar mais ou menos, mas ao aumentar a velocidade do som, o som do Gaster irá se revelar. Puta que pariu, eu virei o Cebolinha durante um segundo. Mas bem, o som parece como ele estivesse falando com você. É algo estranho, mas dá pra notar que aparentemente ele está lá. Ainda deve existir alguns locais escondidos no jogo no qual deve revelar algum easter egg sobre o Gaster. E bem, ao meu ver, parece que o Gaster será um personagem concentrado no Deltarune, mas isso eu irei explicar mais pra frente quando apresentar minha teoria. Uma das curiosidades que acho que essa curiosidade é a mais fácil de todas, qualquer um pode notar isso, que zerou o jogo, é claro, é que você é o único humano no jogo todo. Sim, não existe mais nenhum outro humano a não ser você. Pode olhar no mundo todo do Deltarune. Apenas existe você. No que dá a entender que nunca existiu uma guerra entre monstros e humanos, e que também, se existiu, os monstros ganharam e apenas alguns humanos que se renderam ficaram ao lado deles. Isso já entra mais para uma parte teórica, mas não é uma teoria que eu quero apresentar, é mais uma curiosidade. E bem, é meio estranho, né, só existir você como humano, sendo que, de acordo com Undertale, humanos e monstros viviam em conjunto antes da guerra. Estranho, né? Bem, agora eu vou falar umas curiosidades em conjunto, que é para vocês entenderem basicamente o contexto que eu quero falar. Asgore e Toriel estão divorciados, porém, o filho dele, Ezreal, não está morto. Sim, se você explorar o mundo após sair do subsolo, você vai poder falar com a sua mãe, no caso Toriel, e o Asgore. Eles estão divorciados, dá pra compreender claramente graças a uma outra curiosidade, que Asgore irá te dar flores caso você for visitar ele e depois sair da floricultura dele. E ao chegar na casa e você entregar as flores pra Toriel, sair da casa e voltar de novo e olhar a lixeira, ela jogou as flores na lixeira, porque sabem que é do Ezreal. Ezreal não, porra, Asgore. E bem, Ezreal está vivo e a gente pode comprovar porque quando a gente vai falar sobre alguma pessoa do mundo sobre o Ezreal, todos falam bem dele e ninguém fica de luto ou triste por ele. E ele parece ser uma pessoa boa, já que quem jogou Undertale 2 sabe que Ezreal na verdade era o Flaw e essas porra tudo. É estranho, não é? Parece que é um universo alternativo? Bem, isso eu irei responder na teoria. Bem, tem uma outra curiosidade que, pra quem é fã de Undertale e jogou, conhece esse personagem e deve ter ficado triste se achou. Não muito triste, mas enfim. Vocês lembram do Gerson? Aquela tartaruguinha velha, exploradora, que conhecia a Deltarune. Deltarune eu tô me referindo à runa, Del. Bem, ele tá morto no Deltarune. Se você for na parte sul, acho que é sul-leste, eu não manjo muito de Rosa dos Ventos, ele tá lá no túmulo dele, enterrado. Dá pra você interagir e aparece lá que Gerson era um explorador, historiador e herói. É triste. Outra curiosidade que vai derrubar muita teoria de você, ou de qualquer outra pessoa que pensou que o Deltarune se passa no passado de Undertale. E essa curiosidade é, o Burger Pants, sabe aquele carinha todo da hora que no Undertale ele até fumava de vez em quando na sua frente, era um pouco estranho. Ele te conhece mesmo sem nunca existir um MTT Resort. Sim, se passasse antigamente, antes da guerra e tudo, o MTT Resort não existiria. Mas como que o Burger Pants te conheceria? E sim, ele tá na mesma forma, mesmo rosto, ele não tá nem um pouco jovem. Ele trabalha, só que não é no MTT Resort. Ele trabalha como atendente, ou sei lá como ele trabalha lá. Enfim, é meio estranho, não é? Se você chegou ao final do jogo, no caso do Deltarune, não tô me referindo a Undertale, você deve ter se deparado com uma cena perturbadora, no qual o Chris, ou a Chris, se levanta após você selecioná-lo para dormir. Quando ele se levanta, ele enfia a própria mão dele no seu peito e retira a alma, no caso o coraçãozinho, e joga na jaula. No que se revela aparentemente ser uma reencarnação da Kara,
não sei o certo. E sim, eu não falo Kara, tá? Eu não falo Chara. Mas, quando ele joga o seu coraçãozinho, a sua alminha, lá naquela gaiolinha, você ainda pode mover sua alma. Você ainda tem controle sobre sua alma. Ou seja, você poderá fazer escolhas no futuro. Ou talvez não, pode significar alguma outra coisa, eu tô boiando. Mas enfim. Pra mim, significa isso. A gente terá controle ainda sobre tudo. Relaxa, a gente vai ter escolhas no Deltarune. Como uma curiosidade final, só que sem muita importância, assim, é que se você encontrar o Ralsei e chegar bem perto dele, quando ele estiver te seguindo na party, fique lá durante um tempinho. Alguns segundos, acho que 30 por aí. Se você olhar na bochechinha dele, ele fica corado. Que fofo, né, gente? Enfim, olha essa cena. Quem já jogou Undertale e pesquisou muito sobre o jogo, sobre as curiosidades e sobre tudo, basicamente escavou o jogo todo, sabe que alguns personagens falam diretamente com você. Sim, eles quebram a quarta parede. E dentre esses personagens, alguns se encontram no Deltarune. E esses personagens são meio que cruciais para minha teoria. No qual esses personagens são a Kara, que fica bem explícita que ela tá no jogo, e o Gaster. Bem, para começar, irei falar sobre o seguinte. A Kara também é conhecida por entender como funcionam as linhas temporais, e ela quebra a quarta parede, assim como o Gaster. E ambos têm o poder de ir para outros mundos. Como assim para outros mundos? Bem, quem sabe do Gaster, sabe da história dele e tudo, quem andou pesquisando a fundo, sabe que o Gaster era um cientista que ele criou o Core. Eu não sei se foi ele que criou o Core ou a Alphys, deu um branco agora, mas enfim, se eu estiver enganado me corrijam. Ele criou o Core junto com o Sans e o Papyrus. Teve um acidente e o Gaster acabou caindo nesse Core. Quando ele caiu no Core que ele criou, ele desenvolveu uma habilidade de ir em linhas temporais, tanto que no Undertale ele existe e não existe ao mesmo tempo. É um tanto complicado explicar isso, eu não vou me concentrar muito em explicar essa situação. Mas bem, e a Kara, no caso, dá pra notar apenas pela famosa frase dela, quando você faz a rota genocida no Undertale. Agora que terminamos aqui, vamos para outro mundo e refazer o genocídio. Não é bem genocídio que ela fala, tipo refazer o genocídio, mas ela fala pra fazer de novo e de novo e de novo. E ela faz um genocídio, então dá pra compreender que é um genocídio que ela quer fazer. Enfim, ambos nesse universo de Deltarune têm essas duas habilidades. De linhas temporais e de quebrar a quarta parede. Quando você joga o Deltarune e aparece aquela barrinha lá de colocar seu nome, se você digitar Gaster, o jogo reinicia. Se você for na barra de criador, o jogo crasha. Na barra de criador não, na barra de colocar o nome do criador. Enfim, o jogo crasha lá e o jogo reseta. Do que dá pra entender que, quando você coloca o nome Gaster, parece que o próprio Gaster não quer que você inicie o jogo. Por quê? Porque, aí vem minha teoria, ele sabe que se você iniciar o jogo, a Kara irá entrar junto. Por quê? Como assim? Bem, o Gaster tecnicamente sempre está um passo à frente da gente. Como ele é um cientista, e ele normalmente sabe de tudo sobre o mundo, linhas temporais, etc., ele deve saber a merda que deve dar se a gente abrir o jogo e a Kara entrar. Bem, aí inicia o famoso confronto fantasma, no qual Gaster e a Kara estão lutando um com o outro para decidir o futuro de Deltarune. Isso dá a entender que Deltarune será concentrado mais nesses dois personagens, a Kara e o Gaster principalmente. Embora não pareça tanto assim, eles devem ter alguma rixa, já que ambos parecem tentar prestar atenção do jogador de alguma forma. A Kara de um jeito mais maníaco e o Gaster de um jeito mais sutil. Bem, essa parte aqui é apenas uma teoria, não está comprovado ainda. E bem, se você gostou do vídeo, deixa um like e compartilha. Essa teoria, bem, eu não sei se vai dar certo, tipo se é a teoria correta, provavelmente não, eu chutei. Na real, não chutei, eu bolei a teoria com as maiores provas possíveis, né? Obviamente, tenho que me deixar como anjo no papel, tenho que me deixar como senhor esperto, tenho que me deixar como Rick e Morty, mas enfim. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um like e compartilha para seus amigos, ver aqui, ver essa teoria e ver o que eles acham. E outra coisa,
Não mexam com linhas temporais, garotos. Parece que tudo irá ficar muito, muito interessante a partir de agora.